Salve, salve! Eu sou Leonardo Sherman. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida, número 80. Hoje, em momento de bloqueio mundial dos computadores e de todas as formas de gravação. Claro, querem calar o MML Podcast, mas a gente não aceitou isso e estamos aqui gravando contra tudo e contra todos. Aqui na nossa bancada hoje, uma convidada para lá de especial. Além disso, a nossa querida Karina Aragão. Está tudo bem com você, Karina Aragão? Olá, ouvintes lindos e lindas. Está tudo bem, sim. E apesar dessa queda do WhatsApp, dessa queda do Instagram, de tudo, a gente está aqui gravando para não deixar de fazer esse programa maravilhoso para vocês. E hoje a gente conversa com a Gláucia Seco, que é professora de língua portuguesa do Colégio Pedro II, mestre em estudos literários neolatinos e doutorando em ciências da literatura. A Gláucia veio aqui hoje para dialogar com a gente um pouquinho sobre como temos narrado a violência de gênero no Brasil. Dá um oi aí para a galera, Gláucia. Oi, gente. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. É um prazer estar aqui compondo essa mesa com Karine e Leonardo. Espero que seja um bate-papo muito legal. Obrigada. Vai ser tão maravilhoso que a gente está aqui resistindo, não é? E aí, galera, vamos mergulhar? Vamos. Sim. Sem vinheta. Sem vinheta. Hoje sem vinheta. Para quem está no YouTube, sem vinheta. Hoje não tem mergulho sonoro. Não tem mergulho sonoro. Ainda mais metafórico. Gláucia, na última semana a gente se deparou com um vídeo que viralizou mostrando uma ciclista, a Andressa Rosa Lustosa, sendo assediada sexualmente enquanto ela pedalava. Para falar desse caso, os veículos de mídia fizeram as suas próprias escolhas comunicativas. Temos alguns exemplos. A Folha de São Paulo publicou: homem dentro do carro passa a mão em mulher e a derruba de bicicleta. A Folha de Pernambuco disse: homem suspeito de assédio é ciclista em Palmas. E o G1 escreveu: jovem ficou ferida após cair de bicicleta ao ser vítima de importunação sexual em Palmas. Olhando rapidamente para esses três leads, a gente consegue perceber que existem diferentes maneiras de narrar a violência de gênero. Então, as nossas perguntas iniciais para você são: como a gente tem predominantemente narrado a violência de gênero no Brasil e qual é a importância da gente olhar para essa discursividade e de a gente encontrar as palavras adequadas para falar de violência de gênero? Eu vou, antes de responder, ou tentar responder, não sei se há uma resposta, né, definitiva, estou aí nesse processo de pesquisa inicial. Vou lançar uma pergunta, né, para a gente pensar juntos, porque nós estamos o tempo todo ouvindo, lendo notícias de ataques às mulheres, ataques às mulheres que levam à morte, ataques a mulheres que levam à vergonha, que levam à raiva, que levam ao ódio. E aí eu fico sempre me perguntando nesse meu processo se a gente já esgotou a quantidade de palavras, né? Se as palavras estão sendo suficientes para discutir essa violência e se a gente está em busca de novas palavras para tentar pensar em novas formas de pensar o problema. Porque uma das questões que me incomodou bastante desde o final do mestrado até agora é pensar que essas discussões estão postas publicamente, né? A gente tem aí, nos últimos 5 anos, pelo menos, uma proliferação de informações sobre as diversas violências de gênero, sobre a legislação que protege as mulheres, a legislação que pune seus agressores. A gente tem na mídia todos os dias, né? Há programas específicos, semanais, que vão discutir essa violência contra os corpos das mulheres. Mas e aí, né? Qual é a consequência disso na prática, né? Isso está reverberando de alguma forma numa conscientização, numa mudança de postura, né? Então, essa semana mesmo, né? Depois do seu convite, eu me deparei com uma situação dessa, depois de uma aula de Pilates. Alguém estava conversando sobre alguma coisa que aconteceu, né, relacionada à violência, e aí uma pessoa soltou a seguinte frase: é a mesma coisa que acontece com o feminicídio. Só porque estão falando muito agora, estão matando mais mulheres, né? Assim, a pessoa soltou essa informação. E aí eu fiquei...
Exato. É Né? uma E aí eu fiquei muito relação de causa e pensativa. efeito muito esquisita, né? Exatamente. É um negócio impressionante. Para além do horror que é um negócio que... Como é que alguém pode acreditar nisso, né? Exato. Eu peguei assim a conversa no corredor, né? E me atravessou assim, né? Aquela vontade de, então, vamos conversar, porque não é bem assim, né? Vamos conversar, né? Mas aí eu fico também pensando, mas adianta, né? Porque é uma angústia que eu carrego olhando, né? Olhando. Por que eu não vou, por exemplo, por que eu não escolhi ir para o caminho da sociologia e pensar nos jornais, na mídia, né? Por que eu não fui fazer o estudo antropológico? Por que eu não fui para o mundo jurídico, né? Para analisar os processos, né? Assim, eu tenho uma amiga trabalha comigo também, no Plano Segundo, que tem como objeto de pesquisa os processos, né? Então, ela lê os processos para pensar esses processos de feminicídio. Por que eu não fui, né, para os dois caminhos e eu pensei em ir para outro lugar, né? Por quê? Porque talvez eu tenha essa sensação de que essa relação que o Leonardo falou de causa e efeito, ela é muito problemática. Talvez a pergunta não seja se tem que dar, se vai resolver. A pergunta seja quais são os caminhos que eu estou encontrando para discutir isso de uma outra forma, para colocar esse debate de uma nova maneira, né? E aí, por isso, aquela minha pergunta inicial sobre será que a gente tem palavras suficientes? Essas palavras já se esgotaram, né? Porque se a gente tiver a trajetória da palavra feminicídio aqui no Brasil, né? Pensando no contexto brasileiro e latino-americano, que são as minhas concentrações, ela é uma palavra muito popular, mas essa popularidade fez o quê na prática? Né? Não me parece, eu já te interrompendo para fazer uma pergunta nesse sentido mesmo, não me parece que feminicídio tenha essa carga de horror que tem outras possibilidades. Se a gente fala aborto, e aí dentro do campo das questões femininas e feministas, principalmente, né, aborto, você vai ter gente, oh, meu Deus, vai gente botar como já fizeram, vai fazer não sei o quê na frente do hospital para impedir, não sei o quê. O feminicídio não me parece causar socialmente esse mesmo impacto, pelo menos não ainda, né? A gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu acho que as duas, tanto o aborto quanto o feminicídio, né? Um causa mais choque, o outro causa menos choque, porque ambos passam por uma mesma justificativa, talvez, que é o controle desse corpo, né? De alguma forma. É esse controle, né? Eu quero domar esse corpo, né? Então, o feminicídio, ele é a causa final de um conjunto de violências que vão acontecendo para tentar domar esse corpo. Quando ele não é domado, eu acabo com ele. E aí, o aborto, eu cria uma pauta uma discussão muito problemática, porque é o elemento mais evidente de que eu preciso dominar esse corpo, porque você não pode ser dona dele, né? Então, eu acho que passa pela mesma discussão, né? Não dá para a gente discutir um sem passar o outro. Não dá para pensar o feminicídio sem pensar o aborto, sem pensar o estupro, por exemplo. Não dá. Assim, é uma cadeia, né? Há uma rede que envolve o que vai vir a ser um futuro feminicídio, né? O feminicídio ele não é um fenômeno excepcional, ele já é o resultado de um conjunto, né? Um conjunto de anos, um conjunto de ações, né? Que vão acontecendo e que vão deflagrar no feminicídio em algum momento. E se a gente pensar bem, a questão, inclusive, da interrupção da gravidez, do jeito que ela é aqui no país, cheia de proibições e tudo mais, ela só serve para gerar mortes em mulheres. Porque, em relação a diminuir o número de interrupções de gravidez, não funciona. Claro que não funciona. Porque isso aí é uma questão que passa por outros âmbitos. Então, morte de mulheres pobres, né? Morte de mulheres pobres, melhor ainda. Pior ainda, mas é melhor a colocação é completa desse jeito, né? Perfeita. Porque é isso mesmo, são as mulheres pobres, porque as mais ricas continuam... Elas vão abortar com segurança, com todos os procedimentos médicos de maior qualidade, né? Quem morre são as mulheres pobres, né? Elas vão se submeter a alguns procedimentos muito perigosos, porque elas não têm outras opções, não têm amparo de nenhum lado, e vão se submeter a alguns procedimentos que podem matá-las, né? Mas as mulheres mais ricas não, né? Elas vão fazer de maneira hiperhigienizada, né? Elas vão fazer de maneira muito discreta, né? E vão continuar a vida sem precisar, inclusive, intervir nessa pauta, né? Sem precisar, inclusive, achar uma bandeira, né? Militar a pauta, porque elas vão continuar fazendo, né? Elas vão ser protegidas pelo silêncio do dinheiro.
É isso, é o dinheiro que protege. Você tocou em alguns pontos agora, Gláucia, e eu vou pegar algumas palavrinhas e juntar que você falou, né? Que se articulam com algo que me bateu muito forte essa semana. Eu estava assistindo ao documentário que está na Netflix da Laerte, que é a Laertice, né? E é um documentário muito rico aqui, já fica a dica no meio do caminho para a gente assistir. E tem um momento em que ela vai falar sobre a experiência dela de vida, e ela comenta assim, volta a seguinte frase: o mundo é o mundo dos homens, e quando as mulheres vão sair de casa, elas precisam pensar como se vestir para estar no mundo dos homens. E isso me bateu muito forte, assim, uma questão, e aí entram experiências pessoais. Eu tenho ido para fisioterapia muitas vezes essas últimas semanas, porque eu quebrei o pé. E eu preciso ir para fisioterapia, claro, com roupa de ginástica. E o que eu tenho feito? Amarrado o casaco na cintura. Saio de casa, porque eu vou pegar Uber, eu não posso ir andando, boto o casaco na cintura. Mas quando eu ouvi esse comentário da Laerte, eu falei assim, gente, eu estou agindo como eu agia na adolescência. Porque na adolescência, eu botava um short de educação física, né, como a gente falava, e você tem toda aquela relação com o seu corpo, né? A adolescência é aquele caos corporal que a gente sabe. Eu ia lá e me cobria. E agora, com 34, eu estou agindo como eu fazia na adolescência, porque eu me sinto muito exposta, né? E eu falei assim, gente, a Laerte traduziu para mim o que eu tenho sentido ultimamente. E aí, como foi batendo tudo, né? A gente teve esse caso da ciclista e N comentários sobre o assédio que ela sofreu, a importância sexual, enfim. E o livro que você trata no seu projeto de doutorado, que você está trabalhando, o Vista Chinesa, da Tatiana Salem, eu nunca tinha lido, obrigado pela dica, tá? É bem legal, gostei, estou adorando ler. E tem um momento lá no início que ela fala que a mãe dela, eu acho, comentava da roupa dela quando ela ia correr. Então, assim, foi tudo se articulando de uma forma que eu falei assim, gente, parece que o mundo está convergindo para isso. Então, eu queria que você talvez falasse um pouquinho para a gente de como está sendo esse seu trabalho voltado à literatura, com esse livro, com Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, e como que isso se reflete num convívio, na sua experiência como mulher e num convívio seu academicamente, enfim, nas suas relações cotidianas. É uma pergunta grande. Porque, na verdade, como você, eu acho que eu passei, por ter nascido mulher, né, por muitos atravessamentos, né? Então, eu acho que se eu começasse a pensar o trajeto, né, ele é um trajeto que comece na minha família, que é uma família de muitas mulheres, né? E é uma família com mulheres que passaram por situações que só depois eu comecei a compreender, depois de ficar um pouco mais velha, né? Depois de começar a ganhar o mundo, depois de começar a estudar, eu entendi angústias que eu carregava porque eu não sabia exatamente o que era aquilo, né? O que eram aquelas angústias. Mas começando aí do trajeto recente, né? Pensando na sua pergunta, tem uma frase de uma professora Carla Rodrigues da UFRJ, professora de filosofia. Fiz uma disciplina com ela e ela falou uma coisa que me tocou muito, né? E ela numa aula discutindo o corpo e falando da Butler, né? Ela é estudiosa da Butler. E ela falou que ser mulher é ter um corpo e não poder se esquecer disso. Né? Ela conversa muito com essa frase que você citou: ser mulher é ter um corpo e não poder se esquecer disso nunca. A gente não pode se esquecer que tem um corpo. E quando ela falou isso, eu fiquei, caraca, é isso, né? Porque essa angústia, essa necessidade automática de cobrir, né? Colocar o casaco e tentar se esconder, é essa consciência que a gente vai acumulando ao longo da vida de que a gente tem um corpo e não pode se esquecer de que tem um corpo. Então, por não poder esquecer de que a gente tem um corpo, a gente não pode ir para lugares escuros, não pode andar sozinha à noite, tem que ficar super vigilante no Uber se estiver sozinha, tem que ficar olhando para ver se a saia está no lugar certo, se a roupa está funcionando direito. Então, aí a gente vê um conjunto de exemplos que nós já vivemos por essa vigilância que a gente não pode abandonar do nosso próprio corpo. Né? E aí a gente vigia o nosso corpo e pode estar vulnerável a ter o corpo atacado, né? Como essa moça de bicicleta e a nossa personagem aqui do Vista Chinesa, né? Que também tem esse processo de vigilância. Ela passa... Esse texto fala muito com o corpo, né? E muito dessa necessidade que ela tem de cuidar do corpo, né? Ela gosta muito de fazer ginástica
e, ao mesmo tempo, a sensação de que ela perdeu o corpo, que o corpo ficou muito marcado por conta da violência que ela sofreu no corpo. Mas também passou pelo corpo o processo dela de sair do trauma, né? O processo dela de resgatar o próprio corpo. Então, a vigilância, ela continua, né? A mãe dela falando para ela, o irmão dela falando, mas por que você foi fazer na vista chinesa naquele horário, da tarde, que é vazio? Eu, depois de ler o livro a primeira vez, eu tentei a vista chinesa, né? Porque eu queria muito ir lá depois do livro. Mas está fechado para carro, está interditado. Eu cheguei de carro e tive que descer, e aí não voltei a subir a pé, né? Mas eu estou me planejando para ir lá para ir a pé, fazer o caminho que ela fez, né? Porque eu quero compreender um pouco a história com a qual eu estou trabalhando, porque me atravessou, né? Então, o que eu tenho sentido na literatura, né? E aí agora com esses dois livros muito recentes, tanto o livro da Tatiana, ele é um livro baseado numa história real, né? Da Joana Jabassi, que é uma roteirista da Globo. Ela permitiu que o nome dela fosse divulgado, ela pediu, inclusive, né? Está no final do livro. Mas, né, a partir disso, a Tatiana criou a personagem, né, para contar essa história, e o livro da Patrícia Mello foi baseado numa encomenda, numa pesquisa, né? A editora encomendou e ela contratou uma pessoa, uma jornalista, porque ela mora na Suíça, para fazer uma pesquisa de dados, e elas, em diálogo com essa pesquisa, ela começou a construir o livro, né? Então, ela entendeu, ela levou para o Acre, ela foi olhar alguns casos dos tribunais, de fato, porque a personagem da Patrícia Mello, ela é uma advogada que vai acompanhar casos de feminicídio que acontecem no Acre. Então, elas estão aí muito conectadas com o nosso mundo real, né? Muito conectadas com essa não ficção que vira ficção, mas que promove o transbordamento da literatura. E o que eu tenho visto em relação a elas é essa necessidade de mostrar esse corpo, tentar fazer com que a gente, a Tatiana principalmente, tentar fazer com que a gente esteja nesse corpo por algum momento para entender esse atravessamento que esse corpo passa. O Agualusa fez uma resenha do livro da Tatiana, do Vista Chinesa, que é muito interessante nesse sentido, né? E ele termina o texto dizendo que esse é um texto deveria ser obrigatório em todas as escolas brasileiras. E aí eu fico pensando nas escolas brasileiras desse período que nós estamos. Você imagina levar esse livro para dentro da sala de aula? Mas ele falou isso dentro dessa perspectiva de a narrativa da Tatiana, ela tem um processo muito alucinatório, né? Porque para falar de uma violência tão brutal, e aí isso eu tenho detectado nesses textos recentes, tanto os brasileiros quanto os argentinos, que são os que eu estou estudando mais, para falar dessa violência brutal, eu preciso também atravessar a linguagem. E esse atravessar a linguagem é romper com alguns padrões da linguagem, né? Então, olhar o desvirtuamento da sintaxe, uma forma mais cansativa de leitura que faz você perder o fôlego, porque aquela sensação é uma sensação do desespero sem fôlego, né? Então, parece que a palavra, ela não... Por isso a ideia de parece que as palavras não estão dando conta. Então, se elas não estão dando conta, a linguagem vai se tornar disruptiva, né? E elas estão fazendo isso, porque como é que a gente vai conseguir narrar esse indizível do horror? Só cometendo esses deslocamentos, né? Essas interrupções, porque essas interrupções são consequências dessa violência extrema, né? Então, acho que é algo que eu estou percebendo nesses textos escritos por essas mulheres aí nos últimos 5 anos, né? Tá me levando a pensar que essa linguagem está tentando dizer alguma coisa de uma outra forma, porque a linguagem que a gente tem já não dá conta. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Completamente, completamente. E ainda traduziu a sensação que eu estava com a leitura, né? De perder o fôlego. É realmente isso, de perder o fôlego. Fica aqui a dica. Porque, assim, o feminicídio, ele é um tema que sempre esteve na literatura, não é novidade. Parece que é novidade. Ele está na literatura há algum tempo. Mortes de mulheres estão postas na literatura desde que a gente pensa nos teatros, nas tragédias gregas, até passando por toda a literatura do século XIX, do século XX, chegando aqui. Eu tenho mortes de mulheres. A questão é que eu mudei como eu conto e quem conta, né? Como eu vou contar isso e quem vai contar isso? Desculpa te interromper mais uma vez. A gente pode atribuir a essas mortes de mulheres de outros tempos, não as de hoje, esse caráter de feminicídio? Como é que você vê o uso desse conceito?
ao longo da história, por exemplo? Pensando na criação do conceito, na evolução do conceito, e aí olhando daqui para trás, sim, porque o conceito, a gente já tem aí uns desdobramentos, né? Ele começa com o femicide, né? Que é da Diana Russell, uma teórica da África do Sul, e ela pensa que foi traduzido em português como femicídio, né? Que literalmente, ou de uma maneira mais superficial, seria o matar essa fêmea, né? Essa femicidade. E aí no México, né? O México, ele é um lugar e que o ódio contra as mulheres faz parte da cultura capitalista, né? A mulher ela é assassinada aos montes e esses assassinatos estão diretamente relacionados com o narcotráfico, com a violência de fronteira, né? Então o México é um caso muito peculiar. A Marcela Lagarde, ela é uma socióloga que foi deputada federal no México e ela lendo o termo femicídio, ela entendeu que para pensar o contexto de maneira mais específica, essa palavra tinha que ser traduzida não como femicídio, mas como feminicídio, porque ela entende que é a morte do feminino, é o ataque ao que a gente entende psicologicamente como feminino, que a gente entende culturalmente como feminino, né? E aí tem uma professora da UNB, que é argentina e antropóloga, a Rita Segato, que foi pensando esse diálogo e criou o termo feminogenocídio, que é a ideia de é perigoso ser mulher em qualquer lugar do mundo. É um genocídio, é um feminogenocídio, né? Então, a gente já tem, assim, na passagem do tempo, como você me perguntou, a gente já tem aí uma mudança de perspectiva dos conceitos. Então, se eu apanho esses conceitos e consigo ver essas mortes lá no passado que já eram contadas, eu tenho essa perspectiva da matança ao feminino, né? A matança ao feminino, porque matar o feminino é não aceitar que esse feminino não seja submisso. Matar esse feminino é não aceitar que esse feminino tenha uma postura de liberdade, que não queira se casar, que não queira ter filhos, que não queira aceitar imposições, né? Então, se a gente pensar na morte das bruxas, na caça às bruxas, a gente tem um início da nossa perspectiva do mundo moderno de matança de mulheres por serem mulheres. Porque por serem mulheres, por terem hábitos que eram considerados de mulheres, né? Por terem hábitos que eram considerados daquele coletivo de mulheres. E aí eu passo a assassiná-las. Então, pensando o conceito e voltando para trás na história, sim, eu acredito que sim, por enquanto que é um feminicídio, eram feminicídios ou feminogenocídios, né? Você falou lá atrás também, que eu achei interessante, sobre a inter-relação entre feminicídio e estupro, né? Você falou, a Vista Chinesa, por exemplo, é um livro em que a gente... Estou dando spoiler, mas não é spoiler, né? Porque isso eu acho que já está na sinopse do livro, não é spoiler. A Vista Chinesa a gente tem um relato de estupro ali. E você contou da sua experiência, passando por uma conversa em que a pessoa se colocou dizendo que começou a acontecerem mais assassinatos por se falar de feminicídio. E aí eu estou pensando aqui numa possível organização, né? Como que a gente poderia, por exemplo, explicar para uma pessoa as relações entre feminicídio, estupro, domesticação do corpo feminino, aborto, né? Como que isso tudo se mistura num caldeirão e a gente fala, senta aqui do meu lado, deixa eu te explicar que... Isso é um trabalho quase diário, né? Que assim, a gente como educador acaba colocando na nossa prática, né? Então, para mim, pelo menos, parece que está tudo muito evidente, é tudo muito conectado, né? Mas não dá para começar pelo feminicídio, eu acho que não dá para começar pelo feminicídio. Primeiro, porque eu não acho que o feminicídio assuste, né? Ele não assusta. Não foi há muito tempo atrás que o assassinato da Elisa Samúdio, né, que foi jogada para o cachorro, virou massa, era motivo de piada ainda, né? Então, o feminicídio não assusta, então não dá para começar pelo feminicídio, né? Não dá, porque também não causa esse efeito. E também, por outro lado, Glaucia, né? Você falou da Elisa Samúdio. Sobre isso, há pouco tempo, chegou a notícia às redes de que o assassino ele estava jogando aí num time, tudo bem, última divisão, mas ele estava jogando, pessoas tirando foto com ele e tal. Né? Réu primário, saiu logo da cadeia e tal, o cara jogando, tido como ídolo.
A gente tem ainda uma loucura, né? Um negócio que Você fez eu me lembrar de uma coisa que eu li uma vez, uma das escritoras de um dos livros com o qual eu entrei em contato ano passado, que ela fala de uma persistência da figura do herói feminicida. O herói feminicida. O que mata é o herói. A que morre, ela é imoral. Ela mereceu em algum sentido. Ela perturbou o menino, coitado, né? Então ela mereceu passar por isso. Ela não quis ficar com ele. Ela estava extorquindo ele, né? Então a gente ainda tem o caso desse jogador aí, é emblemático. Ele é um herói feminicida. Ele continua sendo um herói. Ah, tudo bem que ele matou, ele já pagou a pena, ele vai continuar lá jogando, vai virar aí jogador de futebol e vão esquecer o que ele fez, né? Então, ele é um herói feminicida, isso permanece. Por isso que é difícil começar pelo feminicídio. Porque se eu começo pelo feminicídio, o feminicídio já vem carregado de julgamento moral contra essa mulher, né? Não dá para começar por ele. A gente precisa começar, talvez, com atitudes menores. Hoje eu acredito cada vez mais no cotidiano, mais de pormenores. No momento em que alguma coisa muito problemática acontece, você vai e intervém. Você acha que esse tipo de atitude é a mais adequada? Como é que você percebe essa consequência nessa mulher que está ouvindo isso? Então, junto com meus amigos homens, eles estão conversando e promovem, falam alguma coisa muito inadequada em relação a alguma mulher. Naquele momento, há uma interferência. Assim, naquele momento, então, esse tipo de frase não é adequado. E aí, nesse momento do cotidiano, com aquele ambiente privado, mais íntimo de afeto, desperta assim, uma noção maior. Porque se eu começar do amplo, parece que não é com você. Você não faz isso. Ah, eu não faço isso. Isso aí é coisa que está no jornal, isso aí é coisa que está na internet, mas eu não faço isso. Naquele momento do cotidiano que você aponta, então, isso aqui é problemático, aí há um despertar para que você faz isso e você faz parte, então, desse todo que você acha que é muito distante da sua perspectiva. Eu tenho adotado essa postura ao longo do tempo, né, nos últimos anos. Não é fácil, né? Isso me gerou muitos problemas familiares, principalmente, né, assim, mas também me gerou muitas coisas positivas, principalmente em relação aos mais jovens, né, aos estudantes ou as pessoas que estão aí nessa nova geração que tem mais aproximação com esses debates, que percebem na hora aí, não falei uma coisa adequada. E isso vai fazendo um processo de autoconsciência. Eu acho que tem que começar por aí, né? Assim, porque falar de uma pauta tão grande parece que há uma soberba intelectual também, né? Ah, você vai falar desse lugar acadêmico, né? E aí eu não quero ouvir. Eu não vou ouvir porque parece que não tem nada a ver com a minha vida, o que você está falando, o que você está estudando. Então, eu acredito muito no começar pelo pormenor, né? E começar tanto quando eu tenho os meninos quanto as meninas, né? Então, as meninas têm muitos medos ainda, são os mesmos medos com o corpo e com as inseguranças, e tentar, em situações específicas, colocar esse elemento de segurança para ela, dar a ela ferramentas para procurar ajuda quando há necessidade de ajuda. Eu acho que a gente tem que começar pelo pequeno, porque talvez todo esse processo deu errado, porque a gente deixou tudo no âmbito do coletivo. Fica muito abstrato. Por isso que o feminicídio, enquanto conceito, ele é banalizado, mas ele é, ao mesmo tempo, muito abstrato, porque você não percebe que está perto de você. Eu cresci num bairro que é muito, muito violento, né, da Baixada Fluminense, e com uma sociedade, né, que mistura esse conservadorismo, né, misturando o cristianismo com um comportamento de vigilância das mulheres e das meninas. E eu presenciei um feminicídio, uma tentativa e 2 tentativas de suicídio de mulheres por causa de homens, né? Eram vizinhas minhas, assim, de rua. A Luciana, né, que foi assassinada, era minha vizinha de amiga mesmo, né? Amiga minha e das minhas primas, e o marido dela matou ela. Eu tinha 19 anos nessa época. Todo mundo falou sobre isso, todo mundo achou um absurdo. Mas a gente fala de feminicídio para essas mesmas pessoas, elas não se dão conta que a Luciana sofreu um feminicídio, que aquele relacionamento era problemático, aquele homem sempre foi problemático, todo mundo sabia. E ela, quando ela decidiu se separar, foi o classicão, ela quis se separar, ele matou ela dentro de casa e escondeu o corpo dela embaixo da cama. Foi isso que ele fez. É assim, eu fui atravessada por essas histórias, mas se eu falar, o feminicídio parece, não, isso é muito distante da minha realidade. Não é, porque está do lado. Por isso que tem que começar pelo pequeno, acredito, assim, cada vez mais. Olhando os textos e olhando a realidade, eu acho que tem que começar pelo pequeno.
vocês comentaram agora sobre esse caso recente e parece que a gente está repetindo o que eu ouço que aconteceu com a Ângela Diniz, né? Escutei agora o podcast, esse podcast hoje está cheio de dicas, tá vendo? Do Praia dos Ossos, e é impressionante o quanto a narrativa sobre o Dock Street era exatamente como você falou, Glaucia, é o herói feminicida, né? Nós temos muitos apontamentos para fazer aqui ainda, mas o nosso tempo está terminando, porque a gente aqui crava no tempo, nós somos criteriosos com isso, nem sempre, mas às vezes a gente tenta fazer. Então, a gente está chegando ao finalzinho. Antes do finalzinho, queria deixar a palavra aberta para você, Glaucia, dizendo que você ainda vai ficar aqui com a gente para o Data NML, mas o espaço é seu para você comentar o que quiser nesse desfecho. Tá bom. Foi muito boa a nossa conversa, apesar de o tema ser tão doloroso, né? Ele tem sido cada vez mais parte da minha rotina, mas eu carrego comigo essa ideia de que o meu processo de pesquisa ele está unido à minha militância também, então acho que a militância também é um método, então eu acho que se a gente não fizer, quem vai fazer essa discussão? Quem vai pensar sobre isso? Né? Então, agradeço o convite por estar aqui para a gente falar sobre isso abertamente e levar esse assunto a cada vez mais pessoas. Eu acho que é imprescindível, é urgente e já passou da hora, né, de nós conseguirmos pensar sobre isso de maneira muito mais criteriosa e muito mais consciente. Para me despedir, né, eu vou ler um trechinho de um dos livros que eu uso para estudar, e é um livro recente, da escritora Patrícia Mello, e eu acho que, como eu trabalho com a linguagem, né, e tentar entender se essa linguagem está dando conta ou não, eu vou deixar para vocês, para a gente pensar se está dando conta ou não está dando conta, né? O que essa linguagem literária está tentando dizer para a gente. Vou ler um pedacinho. Não tem spoiler, né? Mas é um trechinho que faz a gente pensar um pouquinho. E nossas ouvintes estão acostumadas com spoiler. Pode deixar, então, eu sempre faço isso. Não tem spoiler, é uma reflexão mais ampla, né, do tema. Essa foi a conclusão a que cheguei na minha segunda semana no tribunal. Nós, mulheres, morremos como moscas. Vocês, homens, tomam porre e nos matam. Querem foder e nos matam. Estão furiosos e nos matam. Querem diversão e nos matam. Descobrem nossos amantes e nos matam. São abandonados e nos matam. Arranjam uma amante e nos matam. São humilhados e nos matam. Voltam do trabalho cansados e nos matam. E no tribunal, todos dizem que a culpa é nossa. Nós, mulheres, sabemos provocar, sabemos infernizar, sabemos destruir a vida de um cara, somos infiéis, vingativas. A culpa é nossa, nós que provocamos. Afinal, o que estávamos fazendo ali, naquela festa, aquela hora, com aquela roupa? Por que, afinal, aceitamos a bebida que nos foi oferecida? Pior ainda, como não recusamos o convite de subir até aquele quarto de hotel? E bem que fomos avisadas, não saia de casa, muito menos à noite, não fique bêbada, não seja independente, não passe daqui nem dali, não trabalhe, não vista essa saia, nem esse decote. Mas quem disse que seguimos as regras? Vestimos mini-saias, decotes que vão até o umbigo e shorts enfiados no cu. Abusamos, entramos em becos escuros, temos nossas bucetas ligadas na tomada, extrapolamos, trabalhamos o dia inteiro. Somos independentes, temos amantes, gargalhamos alto, sustentamos a casa, mandamos tudo para o caralho. O curioso é que não matamos. Incrível como matamos pouco. Deixo aí para todos nós essa fala, essa necessidade de entender, né, por que nós estamos sendo mortas como moscas. Eu queria falar, mas eu fiquei emocionada agora. Dói. Atravessa a gente. E isso é parte um pouco de um processo, né? Porque é ler e passar por isso, assim, porque
não precisa ninguém explicar, você simplesmente compreende. Isso. A gente simplesmente compreende, né? Então, por isso, talvez as palavras elas se esgotaram, mas ela nos atravessa, né? Essa linguagem está nos atravessando. Machuca, mas talvez seja necessário falar sobre isso, porque a gente não é objeto. Recuperando. De novo, agradecer, então, a sua presença, Glaucia, mas fica com a gente, porque esse assunto é extremamente importante, o assunto que a gente tratou semana passada também. Vamos para o nosso Data NML. Lá no nosso Instagram, na semana passada, a gente fez 2 perguntas, na verdade, que foram sobre o Tribunal da História, né? Esse conceito que hoje se discute bastante. E a nossa primeira pergunta foi, para os nossos e nossas ouvintes, quem você não perdoaria no Tribunal da História? Na semana passada, eu botei aqui o Monteiro Lobato para jogo, e o nosso ouvinte, João Quintela, respondeu, todo mundo, ou seja, não perdoaria todo mundo. E vocês? João Quintela está rancoroso aí. Está rancoroso. E quem vocês não perddoariam? Tá certo, tá errado, não. Todo mundo. Não é sem motivo, vai. Também não é sem motivo. Tem uma galera por aí também. Ainda que eu acho, vou fazer aqui um negócio meio criticar a mim mesmo, né? Porque eu sei que fui eu que fiz essa pergunta aí junto com você, cara, mas eu acho que essa pergunta é mal colocada, cara. Porque a questão não é se a gente vai perdoar alguém, porque perdoar é sempre um elemento moral, né? O Tribunal da História não é para perdoar, mas será que dá para entender, né? Talvez seja mais por aí, né? Dá para entender de acordo com o perfil da época ou não dá nem para entender. Assim, aquilo ali acho que é o perdoar por esse caminho, não sei. Fiquei pensando, vou levar para análise, mas Terapia. E a nossa segunda pergunta foi, você acha que a obra de Monteiro Lobato deve ser editada retirando-se as expressões de cunho racista? 60% das nossas ouvintes responderam que sim e 40% que não. O que você acha, Glaucia? É o tipo de pergunta que eu já fiz em sala de aula para os estudantes, né? Assim, é um debate cada vez mais efervescente, né? Se a gente não pergunta, os estudantes perguntam, né? O que é isso? Que absurdo é esse texto, professora? Né? Então, o que eu acho? Eu acho, enquanto pessoa cidadã, eu acho que eu não leria mais o Monteiro Lobato para nada. Não serve para nada, né? Então, acho que fica ali, não serve para nada. Tem tantas outras pessoas que eu poderia ler, tantas, já que minha teoria crítica é feminista, tem tantas escritoras mulheres dessa época que foram silenciadas, então tem elas aí para ler e ele fica para lá, não serve para nada. Mas, né, enquanto professora de literatura da escola, me deparo com Monteiro Lobato, livro didático, né? Me deparo com Monteiro Lobato nos sites por aí, como referências de um determinado período, então eu acho que eu não posso ler o texto dele impunemente, né? Eu vou ler e vou criticar, vou olhar e vou falar isso aqui. Ele pensava desse jeito, ele se comportava dessa maneira, e pontuo que, para mim, ele já não precisaria estar aí no nosso panteão literário, né? Eu acho que não sei se a gente consegue responder, vai excluir, mas eu acho que merece sempre uma edição muito comentada, com muita crítica, com muitas ponderações, já que há uma insistência por essa edição, assim. Se há essa insistência, não pode simplesmente liberar com esse olhar, parece neutralizado, porque não é neutralizado, porque neutralidade nem existe, né? Se eu fosse escolher como editora, eu não editaria mais. Para quê? Tem sim. A Maria Firmina do Geis ficou um tempão aí sem ter edição, a Gilca Machado ficou um tempão aí sem ter edição, a Júlia Lopes de Almeida. Para que eu continuo editando Monteiro Lobato? Qual é a necessidade? Não precisa, né? Deixa eles para lá, né? Deixa lá. Né? Vou falar em contrário a você, Inglau. Porque esse debate veio muito, muito à tona na época do Mein Kampf. O Mein Kampf entrou em domínio público, né? O Minha Luta do Hitler entrou em domínio público e houve esse debate.
Uhum. É para editar ou não é para editar? Né? Do ponto de vista... tudo que você falou, eu concordo com tudo, 100%. Só que do ponto de vista histórico, você tem que... Assim, a gente tem que observar a época como ela foi. E Monteiro Lobato não era qualquer escritor. Ele foi um escritor importante, ele foi um editor importante, ele tinha uma ação política forte, que pautava muitas vezes até a presidência da República. Ele chegou a ser preso pelo Getúlio. Então, ele dá uma informação sobre uma época. É claro que, se eu vou editar hoje, do jeito que você fala, vou botar no livro didático, em português, literatura, sei lá, para ler. Por que eu vou ler Monteiro Lobato, gente? Leia outra coisa. Agora, do ponto de vista da história, para a história é importantíssimo, eu acho. Você entender o que é, sei lá, Anastácia, né? Na história. Por quê? Por que Dona Benta, né? Por que daquele jeito? E aí a conclusão que se chegou na época da Minha Luta é que sim, aquilo deveria ser editado, até para evitar que essas edições acabassem vindo apenas por grupos de extrema-direita, porque eles iam editar de uma maneira ou de outra, mas que viesse sempre acompanhada de materiais de especialistas, né? Enfim, de várias correntes, cientista político, sociologia, história, por aí vai, tentando colocar aquele texto dentro de uma estrutura de uma determinada época, né? Criar parâmetros para a leitura do texto. Mas eu concordo, né? Na verdade, eu ia me opor a você, eu não consegui. Eu acho que fazer ele desaparecer é uma censura, assim. Não acho que é uma censura, eu vou apagar a história. Não, mas eu vou ampliar as escolhas, né? O que me incomoda é essa repetição. Tem que ser ele sempre. Né? Todo material terceiro ano do ensino médio, tá a cara do Monteiro Lobato lá, mas que coisa, né? Que mas coisa isso tem muito a ver com a Rede Globo também, né? E com o Sítio do Amarelo, que em 2 versões permaneceu no ar, não sei, por 10, 20 anos. Né? Se pegar a primeira versão lá dos anos 80, a segunda versão dos anos 90, 2000, deve ser quase 10, 20 anos de gerações formadas por aquilo ali. Né? Então, gera aquele sentimento de um saudosismo que muitas vezes encosta numa coisa que é horrorosa. Né? Por exemplo, a gente já conversou aqui várias vezes no nosso programa, eu adorava os Trapalhões, mas os Trapalhões eram um show de sexismo de todas as maneiras, de racismo, é um negócio horroroso. Né? Então, isso ficou lá nos anos 80 e de lá não deve sair. Né? Fica como uma marca de uma determinada época. Talvez o Monteiro Lobato tenha que ser colocado no museu. Poderíamos partir daqui para mais um programa, mas agora nós estamos chegando exatamente ao nosso finalzinho. Não vai continuar? Não vai continuar, não vai continuar. Queria eu, adoraria. Esse papo literário aqui ficaria horas, né? Eu também censurando vocês, não é mesmo? Karine é a censora. Passou da chorona para censora, sim. Rápido. Queria deixar um beijo aqui no coração dos nossos e das nossas ouvintes, nesse programa dolorido, mas necessário. Um beijo, queridos e queridas. Gláucia, muito obrigada, tá, pela sua participação, foi maravilhosa. Um beijo a todos, todas e até a semana que vem. Muito obrigado, Gláucia. Pode falar, Gláucia. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Né? Programa muito legal. Né? Parabéns pela iniciativa. É dolorido, mas é necessário. Gostei muito de conversar com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Gláucia. E você que está nos ouvindo, por favor, se estiver no YouTube, dedão positivo para a gente, por favor. Coloque a gente também na área de seguidores aí, favorite, no seu tocador favorito, se é Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts, ou aonde você esteja ouvindo onde você estiver ouvindo esse humilde podcast, dá uma marcadinha lá para a gente, siga e nos siga também no Instagram, porque isso tudo ajuda a nossa divulgação. Valeu, galera! Aquele abraço e até semana que vem.